ligações químicas, nós vamos começar falando sobre ligação iônica, que é o primeiro tópico. Depois, em seguida, vamos falar sobre ligações covalentes, ligações metálicas, conteúdos à parte. Bom, se você observar, o troféu de campeão da Copa do Mundo FIFA, ele é feito em ouro. E se ele é feito em ouro, seus átomos eles se unem pelo quê? Por ligações metálicas. O açúcar, que é utilizado em casa, que seria a sacarose, C12H22O11, seus átomos se unem por ligações covalentes, são metálicas. Se você observar água oxigenada comercial, peróxido de hidrogênio, que seria H2O2 aquoso, seus átomos se unem por ligações covalentes também, que nós vamos estudar mais à frente. E o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, seus átomos se unem por ligações iônicas, ou seja, esse vai ser nosso tópico principal, que será as ligações iônicas. Se você é um extintor de incêndio, ele contém o que? Dióxido de carbono. Se ele contém dióxido de carbono, as ligações que ocorrem dentro do extintor de incêndio, que seria o dióxido de carbono, seus átomos eles vão se unir por ligações covalentes. O Planalto da Borborema é uma região montanhosa do interior do Nordeste brasileiro, mais conhecido como Serra das Russas, e as ligações que ocorrem entre essas rochas seriam as ligações iônicas, ou seja, eles se ligam ionicamente. O rubi, que é uma pedra preciosa, que ela é formada pelo óxido de alumínio, que é H2O3, principalmente. As ligações que ocorrem nele seriam as ligações iônicas, seriam essas ligações que vamos estudar nesse momento. E o neon, os letreiros luminosos são preenchidos com gás neônio, ou seja, esses letreiros que vocês verem nas cidades, em baladas, em alguns locais que o pessoal utiliza, ele é preenchido com gás neônio. E seus átomos são isolados, ou seja, eles não se ligam. Mas se vocês lembram, falando sobre os gases nobres, que eles seriam considerados gases nobres porque eles têm 8 elétrons na camada de valência e eles não fazem ligações com outros elementos da tabela periódica. Por isso, toda substância existente na Terra, ela é formada pela combinação de elementos químicos, exceto os gases nobres, ou seja, ou gases raros. Os gases nobres eles estão na coluna 18, ou grupo 8A da tabela periódica, se vocês lembram. E com isso, criou-se a teoria do octeto. Os cientistas estudando as estruturas eletrônicas dos gases nobres, eles perceberam que todos os gases nobres, com exceção do hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles possuíam 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, se você observar, o neônio ele possui 8 elétrons na camada de valência, o argônio 8 elétrons na camada de valência também, o criptônio, que é a camada de valência dele, que é o quarto nível, possui 8 elétrons, o xenônio 8 elétrons também, e o radônio 8 elétrons. A única exceção é o hélio, que ele possui 2 elétrons na camada de valência, mas mesmo assim ele está estabilizado. E com isso criou-se a teoria do octeto, que nós vamos entender agora como foi. Percebemos que todos os gases nobres do grupo 18 da tabela periódica, com exceção do hélio, eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada. Como esses gases eles pareciam não formar ligações com outros elementos, eles foram chamados de gases nobres pelos cientistas. Se vocês lembram, quando eu falei na aula falando sobre tabela periódica, falando dos gases nobres, que eles eram considerados nobres porque eles não faziam ligações com outros elementos da tabela periódica. Os cientistas eles perceberam que, eles estudando os demais elementos, ao formar ligações
os outros elementos eles tendiam a adquirir 8 elétrons na sua última camada. Ou seja, assim, para um átomo adquirir estabilidade, ou seja, para ele possuir estabilidade, ele deve adquirir 8 elétrons na sua última camada, ou seja, eles tendem a ficar igual os gases nobres, com 8 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência. Essa resumidamente seria a teoria do octeto, ou seja, todos os elementos da tabela periódica, eles tendem a ficar com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, possuem uma camada de valência igual à dos gases nobres. Um átomo, para adquirir estabilidade, ele faz o quê? Ele deve possuir camada fechada, isto é, está com 8 elétrons em sua última camada, ou com 2 elétrons na camada K, desde que esse seja a camada de valência, ou seja, com aquela exceção do hélio, que ele possui 2 elétrons na camada de valência, na camada K, e mesmo assim está estabilizado. Bom, se você observar a família 1A, pegando o exemplo do sódio, o sódio ele possui 11 elétrons, o número atômico dele é 11. Se ele possui 11 elétrons, o que é que ele vai fazer para ele ganhar estabilidade? Ele vai perder um elétron para adquirir o octeto, ou seja, se ele perder esse elétron aqui, do subnível 3, da camada 3, ele perdendo esse elétron, ele vai ficar com 8 elétrons e adquirir estabilidade, tornando-se o cátion sódio mais. Os elementos da família 2A, o que é que eles fazem? Se você pegar o elemento magnésio. O magnésio, o número atômico dele é 11, ele possui 11 elétrons. Se ele possui 11 elétrons, para ele adquirir estabilidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai perder seus 2 elétrons, que seriam esses 2 elétrons aqui, para ganhar estabilidade. Ou seja, se ele perder esses 2 elétrons aqui, ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, adquirindo o octeto. Por causa disso, teoria do octeto. Acho que dá para vocês observar que ele vai se tornar o magnésio 2+. Ele perdeu seus 2 elétrons e ficou com a camada 2, sendo sua camada de valência com 8 elétrons. Os elementos da família 3A, o que é que eles fazem? Se você pegar o elemento alumínio, o alumínio ele tem 13 elétrons na camada de valência. O que é que ele vai fazer para ele adquirir o octeto? Ele vai perder seus 3 elétrons e adquire o octeto. Se vocês observar, o alumínio vai perder seus 3 elétrons e vai adquirir o octeto. Por isso que ele vai se tornar o cátion alumínio 3+. Os elementos da família 5A, eles vão diferir um pouco dos elementos da família 1A, 2A e 3A, porque em vez de eles perder elétrons, eles vão fazer o quê? Eles vão ganhar elétrons. Se o elemento da família 5A, exemplo, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Para ele adquirir o octeto, o que é que ele falta? Se para ele adquirir o octeto, ele precisa de 8 elétrons, e ele tem 5, ele vai precisar de 3 elétrons para se tornar estável e adquirir o octeto. Ou seja, se ele estava com 5, ele ganhou mais 3 elétrons e se tornou o ânion N-3. Os elementos da família 6A. Se eles são da família 6A, o que é que eles precisam fazer? Eles precisam ganhar 2 elétrons para adquirir o octeto. O oxigênio, ele tem número atômico 8. Se ele precisa ganhar 2 elétrons para atingir o octeto, ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai ganhar 2 elétrons, vai se tornar o oxigênio 2-, e vai adquirir o octeto e ficar estabilizado. Os elementos da família 7A. Se eles são da família 7A, eles quer dizer que eles têm 7 elétrons na camada de valência. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele precisa de apenas 1 elétron para se tornar estável, ou seja, ele vai ganhar 1 elétron e vai ganhar estabilidade, vai se tornar o flúor menos. Ele ganhou 1 elétron, ficou com 8 elétrons na camada de valência.
Na natureza, as substâncias elas buscam o quê? Um estado energético mais estável, ou seja, de menor energia. Se vocês observarem esse gráfico aqui, as substâncias, elas separadas, elas têm menor estabilidade. Depois que elas se juntam, elas ganham maior estabilidade e diminuem a sua energia. O que eles precisam? Eles precisam ter configuração de camada fechada. Se vocês observarem, eles precisam ter NS2, NP6, que seriam uma camada fechada, que teriam 8 elétrons, ou seja, estariam ganhando estabilidade. Lembrando que essa regra só é válida para os elementos representativos. Partindo para ligações iônicas. Lembrando que esses são os elementos representativos, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Família 1A, 2A e 3A, elas seriam as famílias dos metais. Família 5A, 6A e 7A seria a família dos ametais. A família 1A, 2A e 3A, como vocês viram anteriormente, elas perdem elétrons para ganhar estabilidade. Família 5A, 6A e 7A, elas ganham elétron para se tornar estável, ou seja, elas ganham elétron para ganhar estabilidade. E família 4A, que foi uma família que eu não falei, elas apenas compartilham elétron. Nós vamos estudar mais à frente, seriam as ligações covalentes. A família 4 elas tendem a formar ligações covalentes. Se vocês observar, família 1A, 2A e 3A, os átomos se unem a partir da transferência de elétrons, ou seja, os átomos transferem elétrons para ganhar estabilidade. E família 5A, 6A e 7A, um átomo ganha elétron e outro perde elétron para obter estabilidade, ou seja, para atingir o octeto. Lembrando que tudo isso aqui que eu falei acerca das ligações iônicas, dos metais, dos ametais, que os metais eles perdem elétrons. Se eles perdem elétrons, eles se tornam o quê? Um cátion. Os ametais, se eles ganham elétrons, eles se tornam um ânion. Isso é válido somente para os elementos representativos. Como é o fluxograma, assim, ou a configuração das ligações iônicas. Ou seja, vai pegar um átomo com baixa eletronegatividade, mais um átomo com alta eletronegatividade. Ou seja, vai ocorrer a formação de um íon positivo cátion, quando se junta esses dois átomos, um com baixa eletronegatividade e com alta eletronegatividade. Depois forma a ligação, forma um íon negativo, seria um ânion. Com isso ocorre a atração eletrostática entre cátions e ânions, e formando a substância iônica ou composto iônico. Esse é o fluxograma da ligação iônica. As ligações iônicas são as ligações que ocorrem a partir da transferência de elétrons de um metal para um ametal. Ou seja, o metal perderá elétrons e torna-se um cátion. E o ametal, que seriam as famílias 5A, 6A e 7A, elas ganhará elétrons cedidos e tornam-se um ânion. Os metais, que são as famílias 1A, 2A e 3A, eles perdem elétrons e se tornam cátion. A representação de Lewis. Se você pegar esse exemplo, é o sódio da família 1A e o cloro, que é da família 7A. Como é que ia ficar? O sódio ele tem apenas um elétron na camada de valência, ou seja, ele é da família de 1A. O cloro ele tem 7 elétrons na camada de valência, ou seja, o sódio é mais fácil para ele perder esse elétron, ou seja, doar esse elétron para o cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência. Ele precisa de apenas um elétron para se estabilizar, ou seja, para atingir o octeto. E o sódio precisa apenas perder esse elétron ou transferir esse elétron para atingir o octeto. Ou seja, se o sódio perde esse elétron, ele vai se tornar um cátion, sódio mais, e o cloro vai se tornar o cloro menos. Nesse sentido, vai formar o quê?
no cloreto de sódio seria o sódio com zinha, vai formar o retículo cristalino do cloreto de sódio. No caso do cloreto de sódio, os íons Na+, e cloro menos, eles se agrupam num arranjo denominado cúbica de 3 eixos. Como ilustrado ao lado, nós vamos observar. Se você observar aqui, ó, o íon cloro+, ele está rodeado de 6 átomos de cloro menos. Esse átomo aqui está rodeado de 6 átomos de cloro e vice-versa. Se você observar o cloro menos, que é esse átomo aqui, ele está rodeado de 6 átomos de sódio mais. Ou seja, por isso ele fala naquele sentido de cúbica de 3 eixos. Esse número que eu falei agora, que eles estão rodeados vice-versa por 6 átomos de cloro, 6 átomos de cloro, 6 átomos de sódio, seria o número de coordenação. No cloreto de sódio, especificamente, o número de coordenação dos íons sódio mais e cloro menos é o mesmo, seria 6. Como todo composto iônico ele é formado por um número indeterminado e muito grande de cátions e ânions, definiu-se o quê? Definiu-se para esses compostos uma fórmula unitária, ou seja, escrito da seguinte maneira: sódio mais, ou seja, sódio vai doar seu elétron para o flúor, e doando seu elétron para o flúor, ele vai se tornar um sódio mais. E o flúor vai ganhar seu elétron e vai se tornar um ânion. Esse seria a fórmula unitária do fluoreto de sódio. É importante observar que um sólido iônico ele não se mantém coeso por ligações entre pares específicos de íons e cátions. Ou seja, todos os cátions e todos os ânions eles se repelem mutuamente e se atraem mutuamente. Ou seja, o cátion sódio mais e o ânion cloro menos, eles se atraem, e o ânion cloro menos e esse outro ânion cloro menos, eles se repelem, ou seja, todos os elementos eles se atraem e se repelem mutuamente. Ou seja, uma ligação iônica é caracterizada ou característica de um cristal como um todo. É uma liberação de energia que ocorre na formação do composto iônico. Leva em conta todo o conjunto de cátions e ânions, ou seja, todo esse conjunto aqui, eles se atraem, se repelem mutuamente. E com isso eles ficam coesos, eles ficam unidos. Representação de Lewis. Acompanhe agora outro exemplo, utilizando como modelo a regra do octeto, de como se estabelece a ligação iônica entre os elementos químicos, o cálcio e o flúor. O cálcio ele tem 20 elétrons. E ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ou seja, se ele tem 2 elétrons na camada de valência, o que é que ele faz? Ele vai perder seus 2 elétrons, ou seja, vai se tornar o cátion 2+, e ficar com 8 elétrons na camada de valência. O flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência. O que é que ele faz? Ele vai ganhar 1 elétron e ficar com 8 elétrons na camada de valência, tornando-se um ânion. Essa fórmula unitária, como é que ela é feita? Cátion 2+, e flúor menos, você só vai fazer um X, e o índice que tiver do ânion vem para baixo do cátion, e o índice que tiver no cátion vem para baixo do ânion, formando essa substância. A fórmula eletrônica do fluoreto de cálcio seria a seguinte: o cálcio é da família 2A, ou seja, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai fazer ligação com o flúor, que é da família 7A, e tem 7 elétrons na camada de valência. O que é que necessitava? O cálcio ia doar esse elétron para um flúor, e esse flúor ia ficar estabilizado com 8 elétrons na camada de valência, e ia pegar esse outro elétron e ia doar para esse outro flúor, que ia ficar estabilizado com 8 elétrons na camada de valência também, e o cálcio também, porque se ele tinha 2 elétrons na camada de valência e ele precisava perder seus 2 elétrons, precisava doar seus 2 elétrons, ele ia ficar estabilizado também, tornando-se o cátion cálcio 2+,
e tornando-se o flúor menos. Precisava de dois átomos de flúor para fazer a ligação com o cálcio. Gilberto Newton Lewis. Ele foi um químico norte-americano. Ele estudou na Universidade de Harvard de 1907 a 1912. Foi professor de Físico-Química do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Em 1912 ele mudou-se para a Universidade da Califórnia, onde foi professor de Química e reitor até sua morte. Ele propôs o nome fóton para o quanto da radiação luminosa em 1926. Ele introduziu o desenho da camada de valência nos respectivos átomos, sendo esse o novo conceito fundamental, de fundamental importância na ligação iônica, o que acabou por facilitar a visualização da troca de elétrons, ou seja, entre os íons, ou seja, aquela doação, aquele ganho de elétrons, ou seja, tudo isso, esse cientista Lewis, ele foi de grande importância com todas as suas descobertas e contribuição para a química. Como é que ocorre a fórmula geral de um composto iônico? Primeiro você vai ter átomos neutros. Se você tendo átomos neutros, vamos pegar o átomo C e o átomo A. Esse átomo aqui, ele vai perder elétrons e vai se tornar um cátion. Esse outro átomo aqui, ele vai ganhar elétrons e vai se tornar um ânion. Quando ele se tornar um ânion, um cátion, esse X desse átomo aqui, vamos dizer que ele era da família 2A. Se ele era da família 2A, ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, aqui seria 2 mais. E esse elemento, vamos dizer que ele era da família 6A. Se ele ganhou 2 elétrons, ele ficou 2 menos. Esse índice viria para cá e esse índice viria para cá. Esse seria um índice do ânion e esse seria um índice do cátion. Esse seria a fórmula iônica. Nós temos que lembrar o que as substâncias iônicas, elas não são moléculas, elas são apenas agregados iônicos. Bom, vocês têm que ficar atentos em que as ligações iônicas, elas também são chamadas de ligações eletrovalentes ou heteropolar. Se você vê em algum site, alguma revista, livros, alguma coisa falando ligação eletrovalente ou eletropolar, você pode estar certo que eles vão estar falando de ligações iônicas. Nas ligações iônicas, as substâncias são neutras, pois as cargas anulam-se. Se você pega esse exemplo aqui, o átomo de magnésio, que é da família 2A, ele possui 2 elétrons na camada de valência, e o átomo de cloro, que é da família 7A, ele possui 7 elétrons na camada de valência, ou seja, esse átomo de cloro ele precisa de apenas um elétron para ganhar estabilidade. E esse outro átomo de cloro também, ou seja, se o átomo de magnésio é da família 2A, ele precisa doar seus 2 elétrons para ganhar estabilidade. O que é que ele faz? Ele doa seu elétron para um cloro e seu outro elétron para outro cloro e ganha estabilidade, tornando-se magnésio 2+, o cátion, magnésio 2+, e o cloro menos, ou seja, 2 átomos de cloro menos. Seria cloreto de magnésio. Ou seja, ele vai se tornar-se um átomo eletricamente neutro. Características dos compostos iônicos. Eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido, ou seja, se você pegar um composto iônico, eles não vão conduzir eletricidade estando no estado sólido. Os íons, ao se ligados, neutralizam suas cargas e impedem que essa corrente elétrica flua. Eles conduzem corrente quando fundidos ou em solução. Conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução. Ao acontecer o processo de fusão ou solvatação, com a adição de água, os íons separam-se, permitindo a passagem da corrente elétrica. Vocês têm que lembrar, eles sólidos, eles não vão conduzir corrente elétrica. Agora, quando eles estiverem no estado de fusão ou solvatação, que é a adição de água, eles vão permitir a passagem da corrente elétrica. Eles são sólidos a temperatura ambiente, ou seja, a 25 graus Celsius e 1 atm, por causa da força de atração entre os cátions e os ânions. Acho que vocês lembram quando eu falando sobre o retículo cristalino, que
tanto os ânions quanto os cátions, eles se atraem e se repelem mutuamente, formando aquele retículo cristalino coeso e unido. Eles possuem altos pontos de fusão e de ebulição. Para romper as ligações iônicas é necessário adicionar muita energia, por isso o ponto de fusão e de ebulição são bem altos. As substâncias iônicas, elas são duras, mas são quebradiças quando submetidas a impactos. Como a ligação iônica envolve a formação de íons de cargas opostas, as propriedades das substâncias iônicas dependem dessa atração dos cátions pelos ânions. A separação dos compostos iônicos em seus íons constitui-se e recebe o nome de dissociação iônica, ou seja, quando você vai separar os seus íons, vai separar um cátion e um ânion de um composto iônico ou de uma ligação iônica, esse nome será dissociação iônica. Para ocorrer a dissociação iônica, você pode adicionar água, adiciona-se água, que geralmente é chamada de solvatação. Em solução aquosa, os compostos iônicos eles passam a condição de corrente elétrica